Durante toda essa semana, a Diocese de Bauru, os leigos, o clero aqui de nossa diocese, teve a oportunidade de conhecer e se aprofundar mais sobre o tema dízimo. E, para nossa alegria, nós recebemos o Padre Wagner Scarponi. Seja muito bem-vindo à nossa diocese. Já estamos encantados com o Senhor, tivemos muitos comentários a respeito da noite de ontem, que foi uma noite maravilhosa, uma noite muito enriquecedora. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho de como que foi a experiência para o senhor na noite de ontem. Ontem foi uma noite também muito especial para mim. Eu tenho andado aí o Brasil e uma coisa interessante que está começando a acontecer a partir desse ano, talvez seja uma coisa que os próprios bispos nas assembleias devem ter conversado, que é aquilo que os padres estudam durante o dia, numa atualização do clero, eles estão agora partilhando com os leigos na parte da noite. Então aquele conhecimento que antes ficava restrito ao clero, aos padres, aos bispos, hoje ele começa a ser um conhecimento partilhado também para os leigos. Então a mesma palestra que eu dei para os padres, eu estou ministrando para os leigos. E é interessante que geralmente há uma má interpretação do termo leigo, né? Porque na Idade Média se reforçou muito a questão da ignorância e leigo ficou pejorativo. A palavra leigo ganhou o sentido eu sou leigo nesse assunto. Então a pessoa dizia, eu não conheço esse assunto. O termo leigo ficou sinônimo de ignorância. E quando a gente vai estudar na história da igreja, o termo leigo, ele era um ministério dentro da igreja. Então não era aquele que não sabia. Pelo contrário, era aquele que não pertencia ao ministério ordenado, mas que também conhecia a mesma coisa que o padre, o bispo conhecia. E agora a igreja, através do Vaticano II e os bispos do Brasil, estão através desse pequeno gesto, falando, olha, nossos leigos, eles também têm a capacidade de aprender o que os padres aprendem e às vezes até ser melhor do que os padres no conhecimento de alguma área dentro da igreja. E o que eu percebi ontem à noite foi isso. As perguntas depois da palestra, elas foram muito pertinentes, não foram perguntas de quem não sabia, mas muito pelo contrário, pergunta de pessoas que estão aí na lida, trabalhando e se aprofundando a respeito do ministério que assumiram dentro da igreja. Muitas pessoas, eles podem não ter vindo aqui na comunidade, pessoas que nos acompanharam nas redes sociais. Então explica de uma forma resumida pra gente, porque muito se fala sobre dízimo. Existe muitas ideias sobre essa palavra, que dízimo é somente o dinheiro, dízimo é só sua contribuição, seu degrauzinho, sua escadinha para o céu. Mas afinal de contas, o que é o dízimo? A CNBB lançou agora um documento 106, que é um documento sobre o dízimo. E lá ela vai dizer o seguinte, que o dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis. E ele, o dízimo, pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. Essa definição do dízimo, ela abre um leque para a gente entender que quando se fala de dízimo, a gente pensa no dinheiro. É a única pastoral que quando se fala, não se fala de pessoa. E está aí o grande erro. Então, quando a gente fala da pastoral da criança, o que vem à mente? A criança. Quando nós falamos da pastoral da catequese, o que vem à mente? O catequista e o catequizando. Quando nós falamos da pastoral da liturgia, vem à mente a pessoa que faz a leitura, a pessoa que faz o comentário, a pessoa que proclama o salmo. E quando a gente fala do dízimo, todo mundo pensa, lá vem o padre, lá vem aquele leigo chato falar de dinheiro. Então, essa definição diz que o dízimo pressupõe, então antes do dinheiro, se pressupõe o quê? A pessoa evangelizada e comprometida com a evangelização. Então o dízimo, dentro dessa definição, ele é
o gesto mais concreto de amor a Deus que existe dentro do processo de uma caminhada cristã. Então, como que eu vou demonstrar na prática que eu amo a comunidade, que eu pertenço, que eu amo a paróquia, que eu pertenço? Não é só dizer, né? O dízimo é aquele gesto concreto. Então, o pessoal diz que a última parte o último órgão do corpo a se converter é o bolso. Enquanto o bolso não está convertido, então ainda falta uma caminhada de amor dentro do nosso coração para Deus. Então o dízimo é uma questão de fé. Não é uma coisa à parte. Porque a gente costuma dividir sagrado e profano. O dinheiro entra onde? Na nossa cabeça. Na parte do profano. Então, o padre não pode falar do dízimo na missa porque ele está tocando em algo profano. A gente não pode falar do dízimo em determinados lugares porque é dinheiro. Essa é uma visão extremamente errada. Quando a gente tira o dízimo de dentro da dimensão da espiritualidade cristã. Então, o dízimo faz parte da vivência cristã. É o 5º mandamento da lei da igreja. Dar o dízimo conforme o costume. Então, ele é uma prática da vida cristã. Por isso pressupõe que a gente tem que trabalhar não pensando em dinheiro no dízimo, mas sim no dizimista. O dinheiro é consequência da evangelização. E como que é a melhor forma de se abordar essa questão do dízimo, tanto com a comunidade ou até mesmo com os agentes de pastoral? Qual seria a melhor forma de estar abordando isso? Dentro da dimensão da espiritualidade cristã. Então, quando a gente fala de espiritualidade, o que vem à mente da gente é apenas a oração. Não é isso? Temos que rezar o terço, temos que ir à missa, temos que ler e rezar com a palavra de Deus. O dízimo está na palavra de Deus. Ele não está fora. Então, a melhor maneira de fazer a pessoa entrar na dinâmica do dízimo é evangelizar. Evangelizar partindo do encontro com Jesus. O Papa Bento XVI, lá na Conferência de Aparecida, na abertura, quando ele esteve aqui no Brasil, ele vai dizer que uma pessoa não se torna cristã por uma ideia, por uma filosofia, por um conceito histórico. Ele se torna cristão por um fato decisivo na vida, que é o encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus faz a gente aprender a rezar, a ir à missa, a amar o próximo e também converter o bolso. E ajudar a contribuir com a comunidade através da minha partilha, da doação, daquela porcentagem simbólica que eu destino todo mês na minha comunidade. E essa vivência do dízimo, porque o dízimo é uma vivência, é uma aceitação, um estilo de vida, podemos dizer assim. Sim. Ela não é vivida somente pelo chefe de família, tudo. Pode ser vivido pelos pais, pelas crianças também, né? Sim, é a vida. Eu vou falar uma coisa particular, assim, da minha vida. Com quem eu aprendi a ser dizimista? Com meu pai. Primeiro pelo testemunho, porque todo mês a gente ia à missa e eu via que tinha um domingo que ele entregava o dinheirinho lá. Criança, observar. Mas eu comecei a trabalhar com 15 anos. E, assim, meu primeiro salário lá em casa, o salário a gente dava tudo na mão do pai. O meu pai, ele dava um dinheirinho pra gente passar o mês, mas o dinheiro do salário ficava para ajudar em casa. E aí, no meu primeiro salário, meu pai me levou na mesa da cozinha e a gente sentou. Ele pegou o salário da minha mão, lembro até hoje, né? E ele já tinha ido na paróquia e me cadastrado como dizimista. Eu não sabia. Aí ele veio com o meu envelope, estava meu nome lá. E ele falou, olha, eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que era minha avó, e eu vou passar para você. O primeiro dinheiro que você vai separar todo mês é o do dízimo. O resto a gente vê o que faz depois. Aí ele pegou, separou lá 10% do meu salário, colocou no envelope e a partir daquele dia até hoje, 10% vai para onde eu estou trabalhando, onde eu estou vivendo o meu ministério.
né? Desde os 15 anos, que foi o meu primeiro salário, até hoje eu nunca deixei de dar o dízimo. Até mesmo na época de seminarista, a gente fazia pastoral e às vezes o padre via a vida do seminarista, que precisa comprar livro, um monte de coisa. Eu recebia lá uma espórtula, às vezes no final de semana, 10% daquela espórtula eu já deixava lá na comunidade mesmo, porque isso é uma questão que a gente aprende com a vida. Dízimo é uma questão de hábito, né? Quando a gente vê o mandamento da igreja, fala que a gente tem que dar conforme costume. Então, o costume é um hábito. Não tem coisa que a gente nasce que é inerente do ser humano, a gente não precisa aprender. O neném, quando dá fome, ninguém ensina ele a mamar, ele já mete a boca no peito da mãe e já mama automaticamente, sem ensinar. Andar também, embora caia, é automático. Agora tem coisa que a gente tem que aprender. Escovar o dente, se o pai e a mãe não ficarem pegando no pé para a criança aprender, a criança vai perder os dentes com 8, 9 anos, já vai estar tudo sem dente, banguelo, né? Então, o dízimo é isso. A gente não nasce sabendo partilhar. Aliás, o egoísmo é uma coisa que é uma marca no nosso coração. Então a gente precisa ensinar, como padre e pai, né? Ensinar as ovelhas a criar o hábito de partilhar. Essa é a dinâmica do dízimo. E qual a mensagem que você deixaria para a Diocese de Bauru depois dessa semana de vivência com a Diocese, com as paróquias que estiveram aqui presentes ontem, com o clero de Bauru? Qual que é a mensagem que você deixa para eles? Bom, primeiramente a palavra gratidão. Agradecer do fundo do coração a acolhida dos meus irmãos no ministério, do sacerdócio, a acolhida do Dom Rubens, também do Bispo Emérito, que acolheu, a acolhida de todos, a gente se sente bem à vontade, eu estou muito feliz, muito tranquilo aqui. Então essa é a primeira coisa. A segunda é uma palavra assim, coragem. Não desanime, porque mudar, transformar uma realidade, ela requer muito insistência, muita perseverança. E o dízimo, diferente dos nossos irmãos evangélicos, nós agora, católicos do Brasil, estamos despertando para essa realidade. Então, o que eles passaram lá na década de 50 aqui no Brasil, quando as igrejas evangélicas começaram a chegar aqui via Estados Unidos, começaram a fazer um trabalho mais sistemático, mais missionário, eles também passaram pela dificuldade que hoje nós estamos passando para implantar o dízimo nessa dimensão da espiritualidade. Então eles tiveram muita dificuldade, muita resistência, mas hoje olha o dízimo nas igrejas evangélicas, porque lá no passado os missionários que vieram aqui, as pessoas que começaram as igrejas aqui, foram corajosas e perseverantes. Então nós também temos que aprender com esses nossos irmãos, que se a gente quer uma comunidade, como diz o documento 106, que vive da gratuidade das pessoas, do dízimo, e não fica aí desesperado de festa em festa, rifa em rifa, mas o dízimo como uma partilha, uma doação, é um trabalho árduo. Então que a Diocese de Bauru tenha a coragem, a perseverança, não desanimem, vai ter obstáculos sim, vai ter dificuldade, vai ter muito não, mas a gente tem que valorizar os sims, aquele envelopinho que todo mês a gente abre, aquele gesto de amor que a gente encontra no envelope, e a partir daí transformar a realidade das nossas paróquias.